A paz do Senhor Jesus Cristo e mais uma noite de festa, brilhantando assim a festividade do Grupo Redenção, do Ministério Semear, ano 11, sob o tema O Senhor é a minha bandeira. Nesta noite está ministrando o nosso missionário Pietro e ele vai trazer a palavra do Senhor para que eu, para que você, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Vamos, em nome de Jesus, de reflexão da palavra do Senhor. Deus te abençoe, missionário, que você traga uma palavra poderosa da parte do Senhor e que impacte o coração daqueles que estão ouvindo. Que o Senhor seja sempre a nossa bandeira. Pai do Senhor, igreja, irei trazer aqui a palavra se encontra no livro de Êxodo 17, no livro de Êxodo 17 e 15. Êxodo 17 e 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse por quanto jurou ao Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, o que seria uma bandeira? A gente, para falar sobre a pregação, a gente precisa entender o ápice, a palavra principal da pregação, que seria a bandeira. A bandeira é aquilo que nos representa, é aquilo que mostra no que a gente crê, é o que mostra o que nós somos. Agora partindo sobre esse conceito, que agora a gente pode estar entendendo, vamos tratar sobre o Egito. Vamos falar um pouco da cultura, da sociedade, da economia, entre outros fatores. Vamos começar primeiro pela localização do Egito. O Egito ele fica localizado no continente africano e ele é dividido por clãs. O que são clãs? Clãs são agrupamentos de pessoas que são juntos, com laços familiares. Por exemplo, seria como duas famílias se unirem para alcançarem o mesmo objetivo. Por exemplo, essas famílias estão precisando de comida, então elas vão se unir para conseguir trabalhar e as duas se beneficiarem. Partindo sobre isso, vamos ver um outro tópico, no caso, a divisão do Egito. O Egito ele é dividido entre duas partes, no caso, o Baixo Egito e o Alto Egito. Mas por que é dividido assim? É dividido assim porque ele é muito grande. Então, o primeiro faraó, o faraó Narmer, ele foi o primeiro a unificar esses dois. Tendo unificado, deixou de ser alto e baixo e virou só um país. E o idioma do Egito é o árabe. Agora vamos partir para outro tópico, no caso, a sociedade do Egito. Sobre a sociedade, aqui vamos falar sobre as classes sociais. Por exemplo, na parte mais baixa da classe social do Egito, tinha os camponeses e os escravos. O que eles fazem? Qual é a função deles? Os escravos, a função deles é obedecer ao faraó e fazer tudo o que ele manda, entre qualquer coisa que ele pedir. E os camponeses são aqueles que cuidam da economia do Egito, por exemplo, a agricultura e a pecuária. Agora, subindo uma classe, encontramos os artesãos. Os artesãos são aquelas pessoas responsáveis por criar itens utilizando as próprias mãos. Por exemplo, se eu fosse um artesão, eu conseguiria fazer muito bem um candelabro como este, usando apenas as minhas mãos e instrumentos simples de trabalho. Uma classe acima temos os comerciantes. Os comerciantes são como os que temos hoje em dia. Por exemplo, são as pessoas que compram as coisas dos artesãos e revendem por preços ainda mais altos, criando a economia do Egito. Acima nós vemos os escribas. Os escribas eram a mesma coisa dos escravos, mas agora eles sabiam ler, escrever e contar. Então eles eram encarregados de uma função muito importante no Egito, que no caso era ser o contador e o cobrador de impostos. Acima ficavam os nobres e os sacerdotes. Os nobres eles eram aquelas pessoas que tinham grandes terras. Então eles eram ou filhos de ricos, ou eles tinham uma grande herança, ou eles trabalhavam muito e ficavam ricos, ou eles tinham grandes terras. E os sacerdotes, eles eram aquelas pessoas que
elas eram escolhidas pelo próprio faraó ou pelo o povo. Que no caso, quando uma dessas duas categorias eram escolhidas para ser um sacerdote, essa pessoa era encarregada de ser o líder espiritual do país. E acima nós temos o faraó como cargo principal do Egito e rei também. O faraó é aquele que comandava em tudo e que mandava em tudo. Agora, tendo visto esses tópicos, vamos partir para a economia. Como eu tinha falado antes, os camponeses cuidam da agricultura e da pecuária. Da parte da pecuária, nós podemos encontrar bois, cabras e carneiros. E da parte da agricultura, podemos encontrar trigo, cevada, vinho, algodão, legumes e papiro. Esses materiais são muito fáceis de entender, mas agora o papiro pode ter algumas pessoas que não o conheçam. Então, o papiro, para quem não conhece, ele foi o primeiro papel da história. No caso, o papel feito pelos egípcios. Tendo visto isso, vamos ir para o que eles construíam, o que eles produziam, construíam, o que eles praticavam. No caso, seria mais para a gente ver um pouco mais, de uma forma mais ampla sobre eles. Eles conseguiam produzir com essa grande quantidade de recursos. Eles produziam barcos, cerâmicas, tijolos e vidro. Eles conseguiam construir grandes pirâmides e templos. Agora, eu sei que a maioria das pessoas deve saber o que é uma pirâmide, mas agora, algumas pessoas poderiam conhecer o significado da pirâmide. No caso, ela seria um templo para o faraó, para quando ele morresse, ele fosse mumificado e logo após isso, ele seria guardado dentro da pirâmide com todos os tesouros. E os templos, eles eram como casas, como palácios feitos para uma única função. No caso, adorar os deuses. No caso, poderia ter um templo para cada deus, ou poderia ter um templo para vários deuses, que teria várias horas de adoração. Agora, o que eles praticavam, a crença deles, eles praticavam a mumificação. O que seria a mumificação? Seria o processo de tirar os órgãos de uma pessoa e de revestir essa pessoa de sal. Para quê? Para que o corpo dela durasse mais tempo. E além disso, o único órgão que ficava no corpo era o coração, que eles pegavam e colocavam dentro de uns caravelhos de jade. E o que isso simboliza, o que isso representa? Representa a luxúria, que o coração seria a luxúria, e isso também serviria para quando eles morressem e eles chegassem no tribunal do pós-vida, eles trocassem aquele coração de jade, aquelas joias, para entrar no pós-vida, para entrar no... Como podemos falar isso? Para entrar no céu deles, no caso. Eles eram politeístas. O que é ser politeísta? Vamos ter um exemplo de uma pessoa. Digamos que tem uma pessoa que ela é politeísta. Isso quer dizer que ela acredita em mais de um Deus. No caso, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Não importa quanto. Se ele tem mais de um Deus, então ela se torna politeísta. E os deuses dos egípcios, eles tinham duas classificações. Era os antropomórficos e os antropozoomórficos. Os antropomórficos, eles eram a forma humana dos deuses. No caso, a forma que eles se tornavam um humano completo. A forma antropomórfica era a forma que eles viravam metade humano e metade animal. No caso, o deus Ra, que é um dos deuses principais, que é o deus do sol, ele tinha cabeça de águia com um sol em cima. O que isso representa? Representa que ele usava, na maioria do tempo, a forma antropozoomórfica, que era a forma metade humano e metade animal. Agora vamos falar um pouquinho do panteão dos deuses do Egito. No caso, seria os 12 deuses principais. No caso, eles seriam Osíris, Ísis, Horus, Tote, Ra, Sete, Ptah, Hathor e Anubis. O Egito, em
em algumas características, ele seria o total contrário de nós cristãos. No caso, nós cristãos, a gente tem um livro da vida, a qual Deus anota, e todas aquelas pessoas que têm o livro da vida ou estarão no paraíso ou estão vivas de espírito. Então, o Egito lá tinha um livro dos mortos. Para que serve isso? Seria um livro de que todo faraó ou pessoa nobre que chegasse lá e não trouxesse suas joias, eles seriam enviados para o purgatório. Mas se eles trouxessem suas joias, o livro dos mortos não teria o seu nome, eles iriam para o paraíso. Lá também tinha o tribunal de Osíris, que participava Horus e Ísis. No caso, esses dois seriam participantes do tribunal que decidiriam se a pessoa merece ou não ir para o paraíso. Então agora que a gente citou algumas características do Egito, vamos começar a história do Egito de verdade. O primeiro acontecimento foi que Deus promoveu a entrada dos hebreus no Egito através de José, filho de Jacó. Ele ganhou a túnica. O que era a túnica? Ela era como um vestido, um manto lindo, maravilhoso, cheio de cores, que representava luxúria e representava alto poder naquela época. E os irmãos dele ficaram com muita inveja. Por quê? Porque ele tinha ganhado uma coisa que só as pessoas nobres tinham. Eles ficaram com ódio, com inveja, com ira de seu próprio irmão. Então, eles foram e o venderam ao egípcio. No Egito, ele foi parar na casa de Potifar. E logo em seguida, ele foi ao cárcere. O que é o cárcere? O cárcere seria como a prisão. Ele foi para a prisão por ser um estrangeiro, uma pessoa nova e estranha, que apareceu praticamente do nada. Lá, ele interpretou o sonho de Faraó. Então, interpretando o sonho de Faraó, ele se tornou governador do Egito. O que seria o governador? Ele seria seria o braço direito do Faraó, que ajuda ele a comandar o Egito. Ele trouxe sua família para o Egito. Agora, algum tempo depois, Deus promove a saída dos hebreus do Egito através de Moisés, que nasceu sobre um decreto de morte. Moisés Jesus, nasceu sobre um decreto de morte, que foi mandado pelo faraó, por causa que os hebreus estavam atingindo números alarmantes de pessoas. E o faraó ficou com medo de que os hebreus tomassem o seu trono. Então, foi por isso que o decreto de morte aconteceu, para prevenir de que eles pudessem multiplicar e tomar o trono de faraó. Deus quebrou os protocolos. Deus deu vida no cestinho. Foi possível. Deus quebrou todos os protocolos. Ele quebrou o laço de morte que estava com Moisés e permitiu que ele tivesse sua vida prolongada ao ser colocado no cestinho nas águas do rio Nilo. Ele foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado como príncipe do Egito. Lá, após alguns anos, quando ele já estava grande, um egípcio estava espancando um hebreu. Então ele matou aquele egípcio para salvar a pessoa do seu povo. Então ele fugiu para o deserto. Por que ele saiu para o deserto? Porque ele se sentiu culpado, se sentiu errado por ter matado uma pessoa. Então, no deserto, ele ficou lá por 40 anos. E lá ele esquece a cultura do Egito. Por quê? Porque ele não era do Egito. Porque o povo dele não era do Egito. Ele não tinha os costumes do Egito. Ele não era obrigado a servir o Egito. Assim estamos eu e você. Nós não precisamos ir para o Egito. Nós só vamos para o Egito quando nós fazemos as coisas erradas e Deus nos manda para lá como forma de castigo. Ou quando nós nos perdemos na carne e vamos para lá por nossa própria conta, para pagar eternamente pelo preço do próprio erro. Deus fala com Moisés na sarça ardente e ordena que ele volte e liberte o povo do Egito.
Mas Faraó tem seu coração endurecido como pedra e não liberta o povo. Então, graças a isso, Deus envia várias pragas para fazer com que Faraó solte o povo de lá. Tendo várias pragas, vou citar aqui algumas, que seria, no caso, o piolho, saraiva, a água se transformando em sangue, entre muitas outras. Mas a principal foi a última praga, que foi a morte do primogênito, que abalou Faraó. Porque quando ele viu que o seu filho primogênito tinha morrido, ele ficou com ódio do povo. Ele disse: sai desta terra, povo maldito. Ele ficou com ira daquele povo. Então ele mandou eles saírem urgentemente, para que aquele povo cheio de maldição na cabeça dele fosse embora e para que não trouxesse mais essas coisas. Mas Faraó, após um tempo que o povo tinha saído, ele se arrepende, ele decide voltar atrás do povo. Mas ele vai atrás do povo com seus cavaleiros e com suas tropas. Então os hebreus cruzavam o vale Pi-Hairote, que era o vale de Pi-Hairote, que significava o beco sem saída. À direita ficava Baal-Zephon, que habitavam os chacais do deserto, os canibais. À esquerda ficava Migdol, montanha intransponível, 30 quilômetros de altura, enorme, não dava para passar por lá. Atrás, Faraó e seus soldados, e na frente ficava o Mar Vermelho. Então o que Moisés faz? Ele toca com seu cajado no Mar Vermelho e o mar se abre e o povo passa. Mas aí, quando os soldados enfurecidos de Faraó vão passar, o mar se fecha e todo mundo morre. No caso, isso acontece com a gente quando a gente desobedece a ordem de Deus. Deus, ele abre as portas para a gente, mas quando a gente decide, quando a gente fica com ódio de Deus, quando a gente ignora Deus, ele volta atrás e fecha as portas. E quando ele fecha a porta, a gente paga o preço. Então, os hebreus caminhavam pelo deserto de Sim. E lhes faltava água. Eles estavam com sede, o deserto, um lugar quente, um lugar com condições climáticas terríveis, que não passavam fácil. Então o povo teve sede. Surgiram conflitos, murmurações, brigas e intrigas. Surgiram guerras e conflitos. Mas a água jorrou da rocha de forma sobrenatural. Deus mandou que Moisés tocasse na rocha, mas Moisés não ouve o que Deus falou. Em vez de tocar na rocha, ele bate na rocha. Ele descumpriu a ordem de Deus. Mesmo um erro tão pequeno, por exemplo, mesmo quando a gente comete um erro tão pequenininho, quando a gente não obedece uma ordem de Deus, a gente pensa que é uma coisa tão pequenininha assim. Poxa, qual a diferença? É uma rocha, ela não sente dor, não tem vida. Mas por causa disso, porque ele bateu na rocha em vez de tocar, ele não foi para Canaã terrestre, ele só foi para Canaã celeste. No caso, não adianta a gente desobedecer a Deus, porque mesmo que seja um mínimo errinho, a gente paga e paga caro pelo preço. Então, os amalequitas, eles não queriam deixar os hebreus seguirem, mas então Moisés, ele sobe no monte com Arão e Hur. No caso, Arão era seu irmão e Hur seu cunhado. Os amalequitas estavam enfurecidos por aquele povo aparecer repentinamente no seu território. Então eles ficam com ódio daquele povo e decidem atacá-los. Aí agora a gente vê uma coisa. Os hebreus, eles eram um povo que até mesmo a geração mais antiga nasceu no Egito. Então era um povo do Egito, que tinha as culturas do Egito, que não sabia lutar, não sabia guerrear. Eles eram apenas escravos. Agora você me responde. Os amalequitas os amalequitas perderam a guerra e os hebreus venceram a guerra. Eles venceram por causa de Moisés, que levantou suas mãos. E quando ele levantava suas mãos, os hebreus prevaleciam. E quando ele abaixava, os hebreus perdiam. Então, tendo isso em vista, eles ganharam a guerra
porque Moisés ficou com suas mãos levantadas orando a Deus. Mas aí a gente para ver que Moisés, ele teve dificuldades, suas mãos se cansaram. Arão e Hur, eles tiveram que subir ao topo do monte. Por quê? Porque conflito, guerra, só se vence o coração, só se vence com mão levantada a Deus. E aquele povo, os amalequitas, eles não queriam deixar, porque eles eram conflito. Quando o inimigo quer colocar conflito na vida da gente, ele vai tentar parar, ele vai puxar a espada, ele vai fazer de tudo, ele vai fazer um rebuliço para atacar a vida da gente, ele vai pelejar contra a nossa alma. Mas conflito, essas coisas só se vence com oração e só se vence na presença de Deus. Significa que quando nós cooperamos com nossos líderes, quando nós ajudamos os nossos líderes, a gente vence a guerra, a gente levanta a bandeira da vitória. Então Josué lutou bravamente. Os hebreus não sabiam lutar e estavam na dependência de Deus. Eles estavam dependentes, eles não sabiam lutar, eles não tinham armas, não tinham espadas, eles não tinham nada. Eles não tinham experiência para lutar. Se posicione, ore, interaja com o ministério, coopere, participe, ajude seus líderes. Quando nós estamos com nossos líderes, nós conseguimos vencer tudo, porque tudo se baseia na força da oração. Então, os hebreus ganharam a guerra e Moisés ergue o altar e chama: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. Quando a gente vence a guerra, a gente tem que chamar, a gente tem que orar e a gente tem que levantar a bandeira da vitória. Nós nascemos para vencer. Nós somos especiais. Nós somos servos de Deus. Nós somos a nação de Deus. Então, só ergue a bandeira da vitória quem luta e quem ora. Que a vitória participe ativamente. E o Senhor será a tua bandeira. O Senhor fará muitas coisas na tua vida quando tu levantares a bandeira da vitória ao nome dele.